Olá, hoje nós vamos continuar o nosso estudo de raciocínio lógico e iremos estudar as proposições compostas. E para estudar as proposições compostas, vamos inicialmente ver o que é uma proposição composta e estudar os conectivos lógicos, que é um assunto de grande importância. Na verdade, é provavelmente a parte mais importante do nosso curso, porque você vai ter a base que será empregada para todas as outras análises que iremos fazer em raciocínio lógico. O que são proposições simples e proposições compostas? As proposições simples são simples, uma única proposição. Nós temos como uma definição ou um conceito que a proposição simples ela não pode ser desmembrada em outras. Já a proposição composta são as proposições que são formadas por mais do que uma proposição simples. Então, as proposições simples podem ser chamadas de simples ou atômicas e as compostas como moleculares. Como eu havia mencionado anteriormente, as simples não podem ser divididas e elas são representadas por letras do alfabeto em formato minúsculo. P, Q, R, S. Já se habitue a encontrar essa nomenclatura, normalmente P, Q, R, S. A banca pode usar qualquer uma e você também pode usar qualquer uma. Exemplos de proposição simples. Marcela é auditora. Lembra o que é proposição? Você pode valorar em verdadeiro ou falso. Paulo é bancário. Paulo é bancário, pode ser verdade, pode ser mentira. Lembra que ele é bancário, não tem como você avaliar nem valorar, né? Porque não sabemos quem é ele. Wagner é professor. Pode ser verdadeiro, pode ser falso, mas você pode valorar. As proposições compostas são formadas por duas ou mais proposições simples. Claro, você vai fazer uma composição. Agora tem um negócio muito importante. Antes da gente ver esse negócio muito importante chamado conectivo lógico, né, vamos frisar que as proposições compostas são representadas por letras maiúsculas. Então vejam uma diferença. Proposição simples, letra minúscula. Proposição composta, letra maiúscula. O que vai unir uma simples com outra simples, pelo menos duas eu preciso, o que vai unir isso aqui, né, o que vai conectar é um termozinho que nós vamos chamar aqui de conectivo. E esses conectivos, eles são de grande importância para o nosso estudo, como mencionado anteriormente. O que são conectivos? São expressões lógicas que permitem unir entre si ou ligar várias proposições simples, no caso, a partir de duas, tendo proposições ou obtendo proposições compostas. O primeiro conectivo que nós vamos estudar é o conectivo E. O conectivo E é chamado de conjunção. Como que é representada a conjunção e como você deve interpretar? A conjunção com símbolo é representado por esse Vzinho de cabeça para baixo, boquinha para baixo. E a gente vê, né, esse símbolo e deve ler isso assim. A e B. A e B. Então vejam, este é o símbolo e aqui o conectivo. Então, o conectivo. E o que é o B e o que é o A? São as proposições simples. Um exemplo, Sérgio é advogado. Isso é uma proposição. Eu poderia chamar isso aqui, por exemplo, de P. Maria é médica. Eu posso chamar isso aqui de Q. Portanto, eu tenho uma proposição simples, letra minúscula, outra proposição simples, letra minúscula, e nós temos aqui o conectivo E. Este conectivo E nos leva a uma conjunção. Nós vamos ver depois o que é cada uma dessas coisas. Conectivo OU. Agora nós não temos mais uma conjunção, nós temos uma disjunção. E uma disjunção inclusiva, porque nós vamos ver um caso em que esse ou pode, de uma certa maneira, configurar uma exclusão. Veremos a seu tempo. Aqui, tudo muito parecido.
O conectivo é parecido, só que tem um detalhe. A sua cavidade ou concavidade está voltada para cima, diferente do E. O E voltado para baixo. Quando você vê uma representação desse tipo, A, esse símbolozinho do conectivo, e o B, você deve entender assim, A ou B. Ou, né, você tem uma coisa ou outra. Uma maneira de você diferenciar as duas é o seguinte, quando você vai escrever no alfabeto, as letras do alfabeto, você tem o A, o E, você tem o C, você tem o D, você tem o U, você tem essas letras, não tem? Veja, o que é o E? Vamos fazer assim, ó, o E. Você tem aqui a perninha do E subindo e descendo, ó. Então o E. E o U, a concavidade para cima. Portanto, isso é uma conjunção, isso é uma disjunção. Usando o mesmo exemplo da conjunção, as mesmas proposições, Sérgio é advogado é uma proposição. Maria é médica é outra proposição. Isso pode ser verdadeiro, pode ser falso. Mas o que une as duas coisas é o ou. E o ou nós representamos assim. O que nós vamos trazer daqui a pouco de informação é Sérgio é advogado, a Maria é médica, uma ou outra. O que será? Como que a gente vai avaliar isso aí? Nós vamos ver como nós vamos valorar esta proposição. Disjunção exclusivas são também disjunção, portanto, toda disjunção, o símbolo é o mesmo, só que agora nós vamos ter esta representaçãozinha sublinhada. Isto é para diferenciar daquele A ou B. Aqui a gente lê assim, ou A ou B. Quer dizer o seguinte, que quando é A ou B pode acontecer as duas coisas até. Aqui é uma coisa ou outra, nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Nós veremos alguns exemplos mais adiante, como que se analisa todas essas possibilidades de valoração. Mas aqui tem um exemplo, ó. Ou te darei um tablet, ou te darei uma bicicleta. Presente de Natal, seu filho te pede os presentes, você fala ou o tablet ou a bicicleta. Ele não vai ganhar os dois, ele vai ganhar um dos dois. A condicional provavelmente é um dos conectivos de maior importância no ramo aí dos concursos, porque as bancas adoram condicional. A condicional é representada por essa setinha. Vejam, uma setinha simples, né? E aqui lê-se assim, se A, então B. Veja, se é uma condição, se é uma condicional, se A, vírgula, então B. Veja um detalhe. Se fizer sol, então irei passear. O detalhe é que muitas vezes eles não colocam esse então. Eles não colocam então na frase. Para quê? Para que você não tenha o entendimento que é uma condicional. Mas a condicional já está expressa aqui, ó. Existem maneiras que as bancas fazem de tentar meio que te enganar, de dificultar a análise de que tipo de conectivo ou que tipo de proposição que você tem. Bicondicionais. Bi lembra duas, né? Prefixo bi para dois. Condicionais, você tem o A e o B, uma seta para a esquerda, uma seta para a direita, quer dizer que ela está ocorrendo nos dois sentidos, né? Bicondicional. Como que a gente lê isso? Vai acontecer o A, se e somente se ocorrer o B. Então acontece A, se e somente se ocorrer o B. E também nós podemos ter análise A para B e B para A. Por isso chama bicondicional. Veja, ele será aprovado no concurso se e somente se estudar bastante. Então, se ele estudar bastante, né, ele pode passar, será aprovado no concurso. Nós vamos ter a negação, que também é um conectivo. Na verdade,
não é um conectivo, mas é um tópico bastante abordado. Eu vou colocar aqui dentro de conectivo, porque nós vamos usar muito a negação dentre as nossas avaliações de proposições. Então isso aqui, subentenda, né, como um outro aspecto a ser trabalhado. A negação pode ser representada por til, que é esse sinalzinho aqui, né, ou por este sinal, que é o que a gente chama de cantoneira. Sabe quem gosta de usar cantoneira? A banca CESP. Muitas outras bancas usam o til, mas a CESP gosta bastante de usar cantoneira. Portanto, se habitue a encontrar essas cantoneiras por aí. O que são tabela verdade, né? As tabelas verdades das proposições compostas. O que é, na verdade, uma tabela verdade? A tabela verdade é uma tabela em que nós vamos combinar todas as possibilidades das proposições simples que aparecem na proposição composta. Por exemplo, nós temos uma única proposição, portanto, uma proposição simples. As possibilidades são verdadeiro, verdadeiro ou falso. Mas quando você junta duas através de um conectivo, você tem verdadeiro, falso para esta, verdadeiro, falso para outra. Portanto, nós temos a combinação 2 a 2. E isso vai nos levar a uma tabela verdade. E essa tabela verdade tem quantas linhas? Você tem que decorar isso? Sim, alguma coisa você vai ter que memorizar. Por exemplo, quantas linhas eu terei em qualquer proposição? E a resposta é, eu não sei. Se a proposição é composta, eu preciso inicialmente saber quantas proposições simples ela tem. Somente a partir do momento em que eu conhecer o número de proposições simples, eu posso calcular o número de linhas da minha tabela verdade. Então vejam, este cálculo aqui, ó, é muito importante. Quantas linhas eu vou ter na minha tabela verdade? Simples. Se você tem uma única proposição, portanto, 2 a primeira. Quanto que dá 2 a primeira? 2 linhas. Se você tem duas proposições, o 2 aqui em cima, 2 ao quadrado. Portanto, nós teremos quantas linhas? 4. Se eu tiver 3 proposições, 2 à terceira. Quanto dá? 8. Portanto, o número que está aqui elevando, né, ou 2 elevado a ele, é que vai te dar o número de linhas da tabela verdade. Então vejam, acabei de explicar que uma proposição simples nós vamos ter só verdadeiro ou falso. Com duas, nós vamos ter 4 linhas. Por que 4 linhas? A primeira proposição simples, P, admite valor verdadeiro ou admite valor falso. Só que quando ela admite valor verdadeiro e falso, a Q também admite verdadeiro ou falso. Só que nós temos a possibilidade de ser verdadeiro e falso para P interagindo com Q, relacionado, e verdadeiro e falso para P relacionado com F, com Q. Portanto, nós podemos ter verdadeiro e esta ser verdadeira e esta ser falsa. Nós podemos ter falso e essa ser verdadeira e falsa com esta proposição sendo falsa. Daí nós teríamos 4 linhas, 4 resultados possíveis e nós vamos analisar, dependendo do conectivo que estiver aqui, o resultado. Então vejam, o resultado da composta, que é indicado por uma letra maiúscula, eu tenho que analisar os valores lógicos de cada uma das proposições e dependendo do conectivo, o que significa esse conectivo, eu vou ter uma tabela verdade. Onde existem os pontos de interrogação, nós vamos completar com V ou F, mas temos que analisar adequadamente. E essa é uma das grandes dificuldades que os concursandos apresentam. Vai uma dica. Geralmente, você tem os conectivos conjunção, disjunção, condicional, bicondicional, inclusiva, né, disjunção inclusiva, exclusiva. E você teria que decorar todas essas tabelas verdades. Na verdade, existem situações em que a pessoa, né, o professor, que alguém já te deu esse curso, fala assim, ó, decora tudo. E isso traz uma dificuldade muito grande para o candidato, né, para o concursando. A orientação que eu daria é o seguinte, não precisa decorar tudo. Você deve buscar
normalmente uma situação de diferença para cada tabela verdade. Você vai, se é para decorar uma linha. Decorar no máximo 2 linhas da tabela verdade. Mas o melhor de tudo não é decorar. O melhor de tudo é entender. Quando você entender cada condicional, cada disjunção, cada conjunção, você vai entender o significado disso, você pode deduzir a tabela verdade. Então, reforçando, nós temos, supondo 3 proposições, nós vamos ter o x de 2 elevado à terceira, que é igual a 8. E você fala assim, e como eu monto essas 8 linhas? Como que eu organizo isso aí? Eu coloquei esse tópico, justamente esse slide, para te dar uma dica, que muitas vezes você não encontra. Qual é a dica? Se você tem 8 linhas, pegue metade de 8. Quanto seria? 4. Então, para a primeira proposição, você vai colocar 4 letras V, de verdadeiro, e depois 4 letras F. Então, vamos ver como ficaria isso? Vamos fazer aqui uma para treinar? Você tem 3 proposições. 3. O total que nós vamos ter seria de 8 linhas. Nessas 8 linhas, você vai fazer o seguinte. Vou colocar 4 verdadeiras. Puxar aqui. E 4 falsas. Opa. Apagando. 4 falsas. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Então, 4 verdadeiras e 4 falsas. Para a primeira, eu já fiz isso. 4 e 4. Para a segunda, eu havia escrito anteriormente, dito anteriormente, que você pega metade do valor inicial. Se eram 8, você pegou metade, 4. Para esta, você vai pegar metade desses verdadeiros aqui. Como que faz isso? Vamos fazer? Metade de 4, quantos seriam? 2. Então, eu vou colocar assim, verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Quer completar o resto? Falso, falso. Aí, você pode tanto continuar repetindo de 2 em 2, verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Mas de uma maneira geral, o importante é isso aqui, ó, que eu vou te mostrar, porque independente do tamanho da sua tabela, de quantas linhas tenha, você vai preencher com esta ideia, com este raciocínio. Veja, eu tinha 4 verdadeiros, porque o total de linhas 8. Eu peguei 8 total de linhas, 4 verdadeiros e 4 falsos. Está aqui, 4 verdadeiros, lá para baixo, 4 falsos. Aqui eu peguei metade de 4 verdadeiros, eu pus 2 verdadeiros. Então eu vou intercalar 2 verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. E aqui, hein, na terceira proposição, é simples, mesmo raciocínio da anterior. Se eu, para esta linha, eu pego metade desta, para essa eu pego metade dessa. Quanto é metade de 2? 1. Portanto, eu colocaria 1V. Só que veja, eu tenho 4, eu repeti 4 falsos. Eu tenho 2, intercalei 2, 2, 2, 2. Agora só tem 1. Seguindo, verdadeiro, falso, só para completar né, até o fim essa nossa tabela, ficar completinha, bonitinha, verdadeiro, falso, falso. Então, resumindo, 4 falsos, nós vamos ter 2 verdadeiros, 2 falsos. 1 verdadeiro, 1 falso, 1 verdadeiro, 1 falso. Esta seria a maneira de você completar a tabela verdade, tá ok? E este seria o resumo, né? Na verdade, eu quis mostrar como faz e aqui te mostrar como é que fica, porque você tem verdadeiro para a proposição P, verdadeiro e falso para Q, e pode ser verdadeiro, falso ou verdadeiro e falso para o R. E todas essas possibilidades, né, são as árvores de possibilidades aqui, nós teríamos essa tabela verdade que eu acabei montando com vocês. Mas vejam, reforçando, 4, 2, 1. Então nós temos 4, 2, 1, depois 4, aí repete 2, depois 1. E assim sucessivamente, ok? Com 4 proposições, imagine, 4 proposições. 4, 2 elevado à quarta. Quanto que dá essa criança? 16. 16 linhas.
imaginem você preencher aqui 16 linhas. Qual a técnica? Metade de 16, quanto é? 8. Metade de 8, quanto é? 4. Metade de 4, quanto é? 2. Metade de 2 é 1. Portanto, o que você faria? Nós não vamos montar a tabela inteira, tá? Só para te dar uma ideia. Eu colocaria 8 verdadeiras. Então, verdadeiro, 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 verdadeiro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E um verdadeiro aqui embaixo. Puxar só um pouquinho. Certo? Aí, como eu tenho 4 verdadeiros, eu vou fazer do lado de cá o quê? 8 verdadeiros, eu tenho agora 4 verdadeiros para a segunda. Verdadeiro, 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 verdadeiro. Se eu pus 4 verdadeiros para 8, significa que agora eu vou colocar falso, 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 falso. Agora cuidado, né? Não se esqueça que eu só pus os 8 verdadeiros. Você tem que colocar embaixo os 8 falsos. Completando aqui, ó. Vamos fazer tudo para ficar bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então a primeira linha, 8 por 8. A segunda, 4 por 4. Então eu já pus 4. Agora eu ponho 4 falsos. Agora eu vou colocar 4 verdadeiros de novo. E depois 1, 2, 3, 4. Aí eu vou colocar 4 falsos de novo. Então eu completei a segunda linha. Se a primeira linha é a turma do 8, a segunda linha é a turma do 4, agora a terceira linha é a turma do 2. Como será isso? Vem aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí você já percebeu qual é a ideia, né? Se esta linha é a do 8, essa do 4, essa linha com 2, aqui vai ser a linha que vai ter verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Certo? Complicado? Aparentemente é, mas quando você vê, faz algumas vezes, você vai perceber que não é tão complicado assim. Já imaginou 5 proposições? 5 proposições? Você acha muito? E vou te dizer, muitos e muitos casos nas provas de concursos que você tem 5 proposições. Você já imaginou uma tabela verdade com 2 à quinta? São 32 linhas. Dá tempo de fazer isso em 2 minutos na prova? Você acha que dá? Se você achar, você vai perder um tempo monstruoso. Nós vamos ter técnicas de resolução em que você vai precisar da tabela verdade, mas existem outras técnicas que você elimina a tabela verdade. Eu considero importante conhecer a maneira de se montar a tabela, porque aí você tira o seu raciocínio. Mas a partir do momento que você já sabe do que se trata, você pode omitir a tabela verdade e ir por deduções e por lógica, claro, baseado na teoria. Nós vamos agora ver a tabela verdade não como montar a tabela verdade, mas é como dar a tabela verdade o seu significado, o que significa aquele V com o V com o F para cada tipo de conectivo. O conectivo inicial que nós vamos estudar, o E, que alguns falam o I, né? O I, esse conectivo das conjunções, representado por aquele Vzinho, que parece um V de ponta cabeça. Então vejam, um exemplo de conectivo E, uma conjunção. Paulo é advogado e Maria é professora. Nós vamos representar Paulo é advogado por P e Maria é professora por Q. Pela letra Q. Primeira proposição simples, segunda, 2 proposições. 2 ao quadrado, 4. 4 linhas na tabela verdade. Como que seria essa tabela verdade? Então, nós vamos ver como que se monta a tabela verdade e o significado. Mas nós já vamos adiantar uma coisa para você. Você quer que uma conjunção seja verdadeira? Logo, é obrigatório que você tenha P e Q também verdadeiros. Vamos montar essa tabela verdade? Nós já aprendemos como que é o esqueleto da coisa, né? O esquema da coisa. Agora, provavelmente se torna mais fácil. Eu vou colocar aqui, ó.
Paulo é advogado. É a primeira proposição simples. Maria é professora é a segunda proposição. E o que eu quero representar aqui é a conjunção, que é o que nós estamos estudando. Vejam, a letra P maiúsculo só para representar esta composição, né? Portanto, nós temos uma proposição composta. Composta e as proposições unidas pelo conectivo E. Se Paulo é advogado e Maria é professora, toda vez que você tiver numa conjunção, você precisa que estas duas proposições sejam verdadeiras, para que o valor lógico da composta, e não da simples, da composta, seja verdadeira. Se você fala que ambos são verdade, que Paulo é advogado e Maria é professora, portanto nós vamos concluir que esta conjunção é verdadeira, é verdade. Mas o Paulo é advogado e a Maria não é professora. Logo nós temos aqui um valor lógico falso. Paulo não é advogado e Maria é professora. Nós temos de novo um falso. Veja que aparecendo um falso só, um só. Aqui aparecem dois, né? Mas basta que apareça um falso, todo valor lógico da conjunção é falso. Você vai decorar a tabela inteira? Eu acho besteira. Guarde assim. Quando é conjunção, você tem que ter sempre a verdade. Mais ou menos a historinha do cara que sai de casa, vai para o barzinho, vai para a noitada, ele passou num lugar, passou na casa de um amigo, foi para a casa do outro amigo, foi para um barzinho e depois foi para outro, ele acabou indo para outro lugar. Quando ele chega em casa, a mulher dele já brava com o rolo de macarrão na mão, fala: onde você estava, vagabundo? Aí ele fala assim: fui em tal lugar. Ela: e era verdade. Você fala: ah, depois eu passei na casa do Beltrano. E ela: e aí eu fui na casa do Ciclano. E ela: e fomos ao barzinho. E ela: e aí nós fomos jogar bilhar. E você não foi jogar bilhar, você foi para outro lugar. Basta uma mentira, o pau de macarrão come na cabeça. Ela vai falar para você: seu vagabundo, mentiroso. Você fala: poxa, mas de 7 coisas que eu te falei, 6 eram verdade. Mas basta uma mentira. Vai explicar na sua casa para a mulher que aquela ainda mais, né, que você mentiu, qual a importância dela para ela. Um outro exemplo que eu poderia dar é o seguinte: eu chego em casa no domingo, gosto de tomar uma caipirinha e eu quero tomar uma caipirinha. Quando eu abro lá a geladeira, procurar o limão, não tem limão. Vou pegar a cachaça, não tem cachaça. Como que você faz uma caipirinha sem cachaça e limão? Falo para minha esposa, falo para ela: filha, você já está aí no meio da cidade, na feira, faz o seguinte, compra para mim limão e cachaça. Vamos mudar isso aqui? Pensa, aqui é limão. Pedi para ela comprar limão e cachaça. Para fazer o quê? A caipirinha. Suponha que a minha mulher compre o limão e compre a cachaça. Dá para fazer a caipirinha? Dá para fazer a caipirinha. Mas ela compra o limão e esquece a cachaça. Vou fazer a caipirinha? De jeito nenhum. Sem a cachaça não dá. Mas a bacana não comprou o limão e comprou a cachaça. Eu só tenho a cachaça. Dá para fazer a caipirinha sem o limão? Também não dá. E a danada, para me ferrar ainda mais, ela não compra o limão e não compra a cachaça. Quer dizer, dancei legal, né? Agora com cachaça, com caipirinha, com limão, acho que você entendeu o exemplo, não é, filho? Então lembre-se, tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo, tá ok? Vejam que a região que nós temos é a região de intersecção, se por acaso eu quiser representar uma conjunção com esquemas de teorias dos conjuntos. Eu uso a teoria dos conjuntos, eu posso usar uma representação por conjunto. Aqui eu tenho que comprar o limão e comprar a cachaça. Se eu só comprar um e não comprar o outro, eu não tenho caipirinha. Portanto, conjunção, nós temos a intersecção dos conjuntos, tá ok? Você lembra que intersecção entre conjuntos, por exemplo, A e B, tem essa boquinha para baixo aí, com cavidade voltada para baixo? Logo, isto aqui é diferente, é o oposto da união, não é? Então, lembre-se, associe que essa boquinha para baixo também pode ser o nosso conectivo, com a boquinha
para baixo, tá ok? Agora vamos fazer outra coisa. A danada da minha esposa já não comprou nem o limão, nem comprou a cachaça para mim. E ela resolve fazer o almoço lá em casa num certo dia. Quando ela abre a geladeira, não tem nada de mistura. Você sabe o que é mistura, né? E ela diz para mim, ô Wagner, faz o seguinte. Ela não pede, né? Porque em casa ela manda. Wagner, faz o seguinte, você sai, vai comprar para mim ou carne de frango ou uma carne de boi, um bife. Que eu vou fazer o almoço e eu preciso, porque eu não tenho nem frango nem bife aqui em casa. Então você vai lá e compra isso aí para mim. Eu já bravo com ela, porque ela não comprou meu limão, não comprou a minha cachaça. Eu posso ter 4 atitudes. Uma delas, eu vou ao comércio, vou lá no açougue e eu compro carne de frango e não compro a carne de boi. Eu não compro bife. Eu pergunto, ela faz a mistura na minha refeição? Ela pediu ou frango ou carne bovina, o que eu vou falar daqui para frente, bife? É possível se eu comprei só o frango? E a resposta é, ela faz a mistura. Eu não comprei o frango, mas eu comprei o bife. Dá para ela fazer a refeição com a mistura com o bife? Dá. Eu não comprei nem o frango nem o bife. Dá para fazer a mistura? Não. Aí vou apanhar feio lá em casa, né? Eu compro o frango e compro o bife. Dá para fazer a mistura? Dá. Quer dizer, eu precisava comprar um só. Guarde essa ideia, porque ela é bobinha, tal, né? Charopadinha que a gente usa aqui, mas ela é extremamente importante pelo seguinte. Eu acho que um exemplo simples talvez guarde, né? Te ajude a guardar, a memorizar. Lembre-se, minha mulher consegue fazer a mistura quando eu compro uma das carnes, pelo menos. Ou seja, a partir do momento que eu tenho uma única verdade, e nesse caso eu tenho até 2, mas a partir do momento que eu tenho um valor lógico para uma das proposições simples, sempre a minha tabela verdade da proposição composta, vai ser verdadeira. O que é importante é nós compararmos. Quando nós temos a conjunção, a gente só tinha uma linha em que ocorria a verdade. Uma, quando ambas as proposições simples eram verdadeiras. Agora nós temos 3 linhas com verdade. Isso é bom? Bom, depende. É a mesma situação, só que lá você guardava onde era a verdade. E aqui, veja, você vai guardar somente esta linha, ó. Porque você não precisa guardar essas aqui. Porque você sabe, apareceu o verdadeiro, vai ser tudo verdadeiro na proposição composta. Portanto, a proposição composta só não é verdadeira quando tudo for falso. Ou seja, quando eu não comprei nem a carne de boi, o bife, e nem a carne de frango. Não deu para fazer a mistura. Ok? Então esta é uma grande diferença para disjunção. Elas são disjuntas. Veja que a verdade pode aparecer separado, disjuntas. A representação da disjunção, olha o sinalzinho aqui, ó, símbolozinho, já não é mais a intersecção, porque eu posso fazer uma das duas coisas, ou até as duas coisas. Portanto, nós temos a união dos conjuntos. No outro, a gente tinha a intersecção, só a parte comum dos conjuntos. Seria tudo isso aqui, né? O nosso conjunto. O que você pode guardar? União é o uzinho, portanto, o nosso conectivo, cavidade voltada para cima. Na disjunção, cavidade para cima. Na conjunção, cavidade para baixo, em vez de união, intersecção. Disjunção exclusiva. Na verdade, você tem aqui a ideia, não é de particularidade, não, é de excluir mesmo. Olha, isso aqui não vai ser. Você vai comprar o presente de Natal e eu já falei lá, não é outro exemplo, né? Que eu usei bicicleta e o tablet. Você fala para o seu filho, ó, ou te dou, ou eu vou te dar a raquete, ou eu vou te dar o tablet. Então, ó, ou te dou a raquete, ou te darei o tablet. Tem outro ou aqui?
Não tem, tem um ou só. Se tem um ou só, você pode ter a conjunção, a disjunção inclusiva. Olha a diferença. É quando você vai fazer uma comparação com dois ous. Ou eu te dou uma coisa, ou eu te dou outra, mas eu não vou te dar as duas coisas ao mesmo tempo. Vou te dar uma coisa só. Então vejam, nós vamos comparar as duas e nós já vimos que ela só é verdadeira, a disjunção só é verdadeira, sempre será verdadeira, na verdade, quando tiver um conectivo da proposição simples verdadeiro. E ela só será falsa quando ambos forem falsas. Na nossa disjunção, nós vamos ver as duas tabelas verdades e comparar a exclusiva com a inclusiva. Veja, se uma das sentenças for verdadeira e a outra for falsa, nós temos a disjunção exclusiva. Você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Se você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, você não pode ter verdadeiro, verdadeiro e dar verdadeiro. Tem que ser verdadeiro, falso. Porque eu só vou te dar ou eu te dei a raquete, ou eu te dei o tablet. Então, é verdade que eu dei o tablet? Você não vai ganhar a raquete. É verdade que eu dei a raquete? Você não vai ganhar o tablet. Entendeu a diferença? Ela parece ser muito grande, ou tem gente que acha que não é nenhuma diferença, mas é bem considerável do ponto de vista da ideia. Lá, lembra, poderia comprar uma das duas misturas. Aqui, uma só. Só posso uma. Vejam, verdadeiro com verdadeiro, falso. Imagina isso na cabeça de quem nunca viu raciocínio lógico, né? Falou uma verdade, fez uma verdade, ou falou uma verdade, fez outra verdade, ou falou uma verdade, e aí a coisa ser falsa. Por isso que lógica na cabeça de alguns, né, raciocínio lógico, é uma coisa muito difícil. Ele não é fácil, mas também não é o diabo que se pinta por aí. Ó, verdadeiro com verdadeiro, falso. Portanto, na disjunção exclusiva, guardem, eles devem ter sinais opostos para ser verdadeiro. Ó, verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, falso, falso. Quando que eles são verdade? Apresenta a tabela verdade para a proposta ou para a proposição composta. Só aqui, ó. Eu acho que aqui tanto faz a tabela, né? Você pode guardar o seguinte, na exclusiva, os sinais lógicos das proposições simples não podem ser iguais. Então, na exclusiva, é obrigatório que os valores lógicos sejam diferentes. Tabela verdade da condicional, essa provavelmente é a mais importante, é a mais questionada, sem dúvida, nos concursos públicos. Nós temos esta maneira de representar a conjunção. CP, C. P, então, Q. Ou CA, então B. É uma condicional. Essas proposições do tipo, se Augusto é advogado, então Silvia é farmacêutica. Se ele for advogado, aí sim implica que ela seja farmacêutica. Mas se ele não for advogado, ela não é farmacêutica? Eu não posso pensar assim. Nós vamos ver que necessariamente a implicação aqui não retroage, né? Você não tem essa mesma análise. A primeira proposição do se, que vem logo depois do se alguma coisa, então outra coisa, isso aqui vem antes, não é? Se isso aqui vem antes, ele antecede, chamado de antecedente. Se esta aqui vem depois, logo ela é chamada de consequência ou consequente. Uma outra interpretação que aparece, e tome muito cuidado, Banca, CESP, ESAF, FCC, mas principalmente as duas primeiras, muito cuidado. Eles gostam muito de usar o termo condição suficiente, condição necessária, e ele te dá uma frase e pede para que você monte a expressão da condicional. Então tome cuidado, porque suficiente e necessário. É assim, ó, P é suficiente para que ocorra Q, certo? O contrário não é verdade. Então vejam, outra maneira, e nós vamos ver isso aí com um pouquinho mais de calma, tá? Uma outra maneira de você expressar a implicação da condicional é, se P então Q, nós já vimos, você pode falar assim, ó, se A
então B. Então, A, que vem antes, antecede, é condição suficiente para B. Se B é B, C, A. Vejam que o que ele fez aqui, se a frase é C, A, então B, olha o que ele fez. Ele colocou o B aqui no início, só que veja, o C está aqui e depois do C está o A. Então ele manteve essa ordem, depois do C está o A. Ele deslocou o B de lugar. Para que isso? Para te complicar. Lembre-se que a banca busca fazer com que você erre. Ela não quer que você acerte tudo, ela quer que você erre, porque inclusive é uma forma de diferenciar, né, de valorizar, de nivelar os candidatos. Se faz uma prova muito fácil, todo mundo acerta tudo, como que você vai ranquear alguém? Então a dica é o seguinte, se entrar com esse papo de suficiente, necessário, tem algumas diquinhas. Não é assim, ó, se, então, o que está escrito aqui, eu só vou organizar. Se começa com S, S de suficiente. Então, a primeira proposição que vem é suficiente. Esta aqui, ó, tem o N, não tem o N? Portanto, necessária. Necessária. Portanto, S do C, início com S, é suficiente. E N tem o N, necessário. Tá? Essa é uma dica, pode guardar, pode te ajudar bastante. A representação pela teoria dos conjuntos é o seguinte, o P está contido no conjunto B. Ou seja, o A está contido no conjunto B. Então aqui você tem o B e lá dentro você tem o A. Quer dizer, se acontecer o A, tem que acontecer o B. Se acontecer o B, automaticamente aconteceu o A, porque o A está aqui dentro. Tá certo? É um conjunto que está contido. Então nós temos no conectivo C, então, a inclusão desse conjunto, ele está contido, o P, no Q. Certo? Isso é bastante interessante quando você entrar um assunto mais adiante, que nós veremos dos quantificadores, ou proposições categóricas. Então vejam, nós temos aqui algumas maneiras de se representar a condicional. Esta é uma outra maneira de você representar P e Q. Mas cuidado que essa representação, elas necessariamente não significam a mesma coisa. Essa aqui é chamada de recíproca. É bom você guardar esses nomes? É bom você guardar isso? Saber essas ordens aqui? Eu digo para você o seguinte, desses três casos tem um que é muito importante. Veja, a recíproca, você está vendo a reciprocidade. Se uma coisa de A para B é o mesmo sentido de B para A. E já vou te adiantar que não é. Já havia dito isso anteriormente. Esta aqui, ó, é contrária. Por quê? Vejam, só para reforçar, na recíproca, você inverte a ordem das proposições, mantendo condicional. No segundo caso, você não inverte, você mantém. Só que você vai fazer uma negação das duas partes. Nós chamamos esse tipo de situação de proposição contrária de PQ. E nós temos provavelmente, guarde essa aqui, mas guarde com muito carinho. Pode guardar com muito carinho, porque você vai ser muito cobrado a respeito dessa aqui. Opa, aqui. A respeito desta representação. Vejam, esta você só inverte a ordem, só inverteu. Esta você não inverteu e negou tudo. E esta aqui é a mistura das duas primeiras. Você inverte os dois e nega tudo. Mas essa tem uma particularidade que nós iremos estudar. Qual é a tabela verdade de uma condicional só com duas proposições? Nós vimos que teríamos 4 situações. Então vejam, V e V, valor lógico, verdadeiro. V e F, lógico, falso.
F é e verdadeiro, verdadeiro. F e F, falso, falso, verdadeiro. E aqui é aquela confusão, né? O cara acha falso e falso, verdade. Então, se você tiver duas coisas que são falsas, são a verdade, né? Como que eu poderia explicar isso aqui? Um exemplo que nós poderíamos utilizar voltando. Um exemplo seria o seguinte: eu digo para você, olha, se fizer sol, eu vou ao clube. Então, minha condição sol, eu ir onde? Ao clube. Bom, no domingo, né? Ó, domingo, se fizer sol, eu vou ao clube. Chegou domingo, choveu. Portanto, choveu. Se choveu, não fez sol. Eu fui ao clube? Fui ao clube. Eu menti para você? Não. Eu disse a verdade? Disse a verdade. Porque qual foi o meu compromisso com você? Se fizer sol, eu vou ao clube. Agora, eu falei alguma coisa se chovesse? Não falei nada. Então vejam, não aconteceu a primeira, pode acontecer a segunda. Isso é verdade. Eu não menti para você. Segunda coisa, choveu. Choveu e eu não fui ao clube. Eu menti para você? Não, falei a verdade. Eu falei que se fizer sol que eu ia ao clube. Eu iria. Minha palavra era essa. Agora vamos ver aqui, ó. Fez sol. Beleza. Fez sol. A minha condição já está indo. Está indo bem. Fui ao clube. Eu fiz exatamente aquilo que eu havia falado para você. Fez sol, eu fui ao clube. Falei a verdade para você? Fiz o que eu havia prometido? Fiz. O grande problema, que você pode me chamar de mentiroso, é esta única situação. Fez sol. E aí, se eu quero manter a minha palavra e ela seja verdadeira, o que eu deveria, por obrigação, fazer? Ir ao clube. Mas olha aqui, ó, eu não fui ao clube. Eu menti para você. Falei a verdade? Não. Então, guardem uma coisa. Esta tabela verdade da condicional, ela tem também 3 situações em que ela é verdadeira. Uma situação em que ela é falsa. De uma maneira geral, que você pode memorizar. Você não precisa decorar a tabela verdade, só memoriza uma coisa. Ó, vou te dar uma dica, hein? Wagner falou, tá falado. Então vejam, Wagner falou, tá falado. Tá certo? Guarde isso. É a única situação em que ela é falsa. Nós já vimos na disjunção, a única situação em que era falsa é quando todos eram falsos. Aqui, uma é falsa, a segunda. E a primeira é verdadeira. E na conjunção, as duas tinham que ser verdadeiras. Portanto, guarde só aquela linha que é o diferencial. Você não precisa guardar todas. Esta aqui, ó, esta propriedade aqui, esta linha da tabela verdade, eu diria a vocês, provavelmente é a linha mais requisitada e mais frequente em vestibulares. Portanto, para que a condicional só será falsa se o que antecede é verdade e a consequência é falsa. Lembre-se, Wagner falou, está falado. VFF. A bicondicional, se e somente se, tem as duas sentenças representadas por aquela setinha dupla da condicional. E nós vamos ter uma bicondicional a seguinte situação. A bicondicional, lembre-se, bi lembra o quê? 2. Então, olha o que nós precisamos. Ambas, ou seja, as duas tenham valor lógico verdadeiro. Quais duas? As proposições simples. Ou as duas são falsas. Então você pode guardar o seguinte, ó. Ou você precisa de um bi V, ou você precisa de um bi F. Certo? Bi verdadeiro ou bi falso. Isso nas proposições simples. Exemplo. O número natural é divisível por 5 e
o último algarismo do número natural é 0 ou 5. Olha a frase que eu montei. P, o número natural é divisível por 5. Q, o último algarismo do número natural é 0 ou 5. P, C e somente C, Q. Como a gente interpreta isso? O número natural é divisível por 5. O número natural é divisível por 5. C e somente C, ele terminar em 0 ou 5. Então, se ele não termina em 0 ou 5, esse número não é divisível por 5. Tem que acontecer as duas coisas. Tá certo? Ao mesmo tempo. Ou então nenhuma das coisas ao mesmo tempo. Para que seja verdade. Portanto, só para reforçar, lembra, bicondicional. Você tem tudo bi, ó. V. E a bi, qual que é o sinal? Bi. Uma biflecha, né? Nos dois sentidos, ó. Tente memorizar assim, tá ok? Ela não é muito frequente, mas quando aparece, muita gente dança, até porque não está muito familiarizado a trabalhar com ela. A representação desta bicondicional é o conjunto em que P e Q são iguais. Nós temos a igualdade dos conjuntos. Lembrando, já que ela é uma bicondicional, você pode ter a ideia de que ela seja duas vezes uma condicional, seria essa a ideia, só que tem um detalhe. Se ela é uma bicondicional P e Q, ela pode ser entendida como uma condicional P para Q e Q para P. Ou seja, vai de P para Q e volta de Q para P. Por isso, nós podemos ter esta equivalência. Vejam que eu usei um termo aqui, equivalente, e um assunto que nós vamos ver futuramente é equivalência. E como que se você resolve uma tabela verdade, como que você vai resolver isso aqui? Uma proposição composta em que nós temos mais do que duas proposições simples, mas elas estão relacionadas dessa maneira, por exemplo. Como é que você resolve isso? Aqui você tem uma disjunção e aqui você tem uma condicional. Como que você resolve isso aqui? Como que você faz a tabela verdade? Então, a dica é a seguinte, nós vamos montar, vejam, P, Q e R, nós já vimos que 3 proposições, 2 elevado ao cubo, são 8 linhas. Simples, o que você vai fazer? Primeiro passo, você vai montar a tabela. A tabela verdade, você vai lá, põe P, Q e R, monta a sua tabelinha, e depois nós vamos ver como é que fica. Nós vamos ver os demais passos. Aqui, ó. Primeiro passo, montou a tabela. Certo? Depois, o que nós vamos fazer? Voltando. Eu montei a tabela. No primeiro passo, aqui está. PQR. Esse é o primeiro passo. PQR. Segundo passo, se você observar, era P, Q, entre parênteses. E depois do parênteses, a condicional com R. Mas eu preciso, antes de fazer a condicional, calcular isso aqui, ó, determinar o valor lógico dessa relação aqui, dessa disjunção. Então vejam, o que é P e Q? P ou Q. P ou Q, eu vou tirar aqui a conclusão do valor lógico. Se você lembrar, o ou só tem uma situação em que ela é falsa, quando os dois forem falsos. Então vamos procurar, ó, vamos procurar aqui 2 falsos. Já tem verdadeira, é verdadeira. Tem verdadeiro? Ó, verdadeira. Tem verdadeiro? Verdadeiro. 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 Tem verdadeiro aqui? Não. Falso e falso. Portanto, falso. Falso e falso. Falso. Esse é o primeiro passo. Por que eu já pus a coluna do R aqui?
Só para você lembrar que na hora de montar a tabela, seria interessante você colocar todas as proposições simples. Por quê? Depois você não se embaralha, não se atrapalha, não se confunde na hora que tiver que colocar alguma linha. Coloque já as linhas das proposições que aparecem, que você depois não tem tanto trabalho, tanta confusão. O segundo passo, depois que eu fiz a tabela verdade, da disjunção, isso aqui já estava feito, ó, fiz no primeiro passo. Isso aqui agora não me interessa mais, tá? Porque eu já fiz, já cheguei nessa conclusão. O que eu vou fazer agora é associar da forma condicional esta linha aqui, ó. Isso é o que me interessa. Essa é a minha proposição final. Então vejam, como eu havia montado, ó, 4 e 4, 2 e 2, 1 e cada um, ó, VF, 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 VF. Beleza? Nós já vimos isso com mais detalhes anteriormente. O que eu vou fazer agora é o seguinte, condicional. Quando que ela é verdadeira? Quase sempre. Quando ela é falsa? Ou quase sempre não, na maioria dos casos. Quando ela é falsa? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então eu vou fazer o seguinte, verdadeiro com verdadeiro. Ó, é verdadeiro. Uma outra coisa que você já pode fazer de cara. A primeira proposição aqui deu falso na condicional. Quando aqui a primeira é falsa, não tem problema algum. Você já vem e põe verdadeiro lá no fim. O único problema da condicional que nós estamos estabelecendo aqui, é quando é verdadeiro. Porque quando é verdadeiro, eu só tenho que procurar o falso na segunda. E eu tenho isso ou não? Tenho. Verdadeiro ou falso? Veja, verdadeiro ou falso? Falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. Uma correçãozinha aqui. Falso. Portanto, falso, verdadeiro é verdadeiro. Falso, falso é verdadeiro. Então, só uma única correçãozinha nessa tabela que nós temos. Difícil? Olha, difícil não é. Você consegue fazer isso dentro de um prazo de 2, 3 minutos com a prática, e é isso que você tem que fazer, né? Usar um tempo de 2 a 3 minutos com a prática. Conforme você vai tendo mais facilidade, você já vai direto numa análise mais rápida. Por exemplo, aqui, falso, já põe verdadeiro lá, esquece, e vai procurando as outras. Os conectivos, eles podem aparecer numa ordem de precedência, em que você tem que seguir essa ordem, numa situação que você não entendeu muito bem o que é, qual a relação que existe entre as orações. Vamos ver, ó, entre as proposições. Vamos ver esta proposição. Roma é a capital da Itália e Londres é a capital da França ou Paris é a capital da França. Então veja, você tem uma frase, Roma é a capital da Itália, vou chamar isso aqui de P, Londres é a capital da França, eu vou chamar de Q, Paris, capital da França, vou chamar aqui de R. Tudo bem, além de ser uma estrutura composta, né, com 3 proposições simples, o que você faz numa situação dessa? Você tem que usar a prioridade. Nós vamos utilizar parênteses para especificar qual é a prioridade. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui um espaçozinho. E vou fazer o seguinte. Vamos acompanhar? Roma, voltando aqui, ele fala Roma é a capital da Itália. Eu vou trocar por letra. Roma é a capital da Itália. Portanto, P. Aí ele me diz mais. Ele diz assim. E Londres é capital da França. E Londres é capital da França. E depois ele faz assim, ó. Ou Paris, ou Paris é a capital da França. Londres é a capital da França ou Paris. Então tudo França, toma cuidado para não confundir. PQR.
Nesta linguagem lógica, né, simbólica da lógica, a coisa começa a ficar mais fácil por aqui. Aliás, uma dica, toda vez que usar frases muito longas ou nomes parecidos, põe linguagem, passa para a linguagem simbólica. Fica mais fácil para você analisar, inclusive, em alguns casos futuros, essa é a melhor saída. Veja, nós temos dois conectivos. Qual é a prioridade? A prioridade nós vimos aqui. Primeiro operador que você vai resolver é o negativo, é a negação. Depois o e, depois o ou. Depois a condicional. E por último a bicondicional. Portanto, você deve buscar na resolução, aqui está, fazer o seguinte. Isto aqui é o que eu vou fazer primeiro, não tem negação. Isto é o que eu vou fazer depois. Então, P e Q, ou R, nós vamos ver o seguinte, isso é uma conjunção. Você pode deixar o E, ou você pode colocar o Vzinho de ponta cabeça, ou aqui o R, tanto faz. Vamos só ver o seguinte, quais são os valores lógicos que eu posso atribuir? Roma é a capital da Itália? Você sabe isso ou não? Roma é a capital da Itália, então o P é verdade. Londres é a capital da França? Londres não é a capital da França. Paris é a capital da França? Paris é a capital da França. Então vamos ver? P é verdade. Q é falso. E R é verdade. Vamos substituir aqui? Verdade e falsidade. E aqui o que é? Verdade. Entenderam o que eu fiz? Aquela frase você esquece. O que interessa agora, só isso aqui. Você já valorou, então tá ótimo. Olha, quando eu tenho uma conjunção, lembra do limão e da cachaça? Tem que ser os dois verdadeiros. Se isto aqui não é verdadeiro, isso aqui é falso. Agora, ou falso com falso, falso com verdadeiro. O que vai dar isso aqui, o ou? Nós vamos ter falso ou verdadeiro. E aí você vai concluir que quando você tem um conectivo ou, o conectivo ou precisa só de um verdadeiro. Portanto, essa expressão aqui seria verdadeira. Você pode resolver assim, mas o que interessa para mim aqui não é que você resolva toda a questão agora, é que você entenda como é que você pode trabalhar com isso aqui. Então, seguindo. A negação também é um outro aspecto bastante importante, porque a negação de um tópico desse que nós vamos ver, dessas proposições, é você afirmar o contrário, ou seja, é negar. E como é que você pode negar uma frase? É uma parte que o aluno costuma ter uma certa dificuldade. Ele costuma cometer algumas gafes, às vezes ele acha que negar é simplesmente colocar a partícula não na frente. E não é isso. Para negar conectivos lógicos, para negar proposições, nós vamos ter algumas regras. E essas regras são muito questionadas nos concursos públicos. Nós vamos ver como é que elas seriam trabalhadas no concurso público. Se eu tenho uma proposição simples, ela tem só dois valores lógicos possíveis. Se o que eu tenho inicialmente é verdadeiro, quando eu nego a verdade, eu tenho a falsidade. Mas se o valor lógico dela é falso, quando eu nego a falsidade, eu tenho a verdade. Muito cuidado com isso. Nós vamos ter uma regra que seria assim, a regra do par ou do ímpar. Por exemplo, você tem o A. Supondo que o A seja verdadeiro, o tio e o A, negação do A, você vai ter uma falsidade. Agora olha isso aqui, negação da negação do A. A negação do A é falso. Se você nega o falso, vou colocar assim, você passa a ter uma verdade. E se você tiver uma negação da negação da negação do A, e aí, o que você acha? Está complicando? Não, não está complicando. Ó, se apenas o A é verdade, eu estou admitindo que é verdade. Porque se ele fosse falso, eu inverto aqui. Se eu tenho apenas o A, opa, está aqui. Se eu tenho apenas o A, eu tenho
Cadê o desenhozinho? Então, se eu tenho apenas o A, eu tenho a verdade. Se eu nego o A, ele passa a ser falso. Se eu nego o falso, ele passa a ser verdadeiro. Se eu nego de novo o que é verdadeiro, passa a ser falso. E sucessivamente. O que eu quero que você guarde aqui é o seguinte: nós vamos ter uma regra. A regra é a seguinte: se o A é verdadeiro, você vai ver quantos tios você tem aqui na frente. Vamos supor, aqui nós temos número par, portanto, menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Então, toda vez que isso aqui for par, o resultado vai ser o A. O sinalzinho de tio, quantas vezes ele apareceu? Se ele apareceu 1, 2, 3, 4, 5, não importa quantos, na frente do A, veja que esse número aqui é ímpar. Toda vez que ele for ímpar, vai sobrar 1, pensa assim. Portanto, você está negando o A. Quando é uma proposição simples, se aparecer isso, que é não muito comum, você usa a regra do par e do ímpar. Então vejamos aqui a negação de uma proposição simples. Sérgio é arquiteto. A negativa desta proposição é: Sérgio não é um arquiteto. Ele não é. Simplesmente foi lá, colocou a partícula não. Regra do par e do ímpar, que eu acabei de mencionar anteriormente, você deve sempre seguir quando é uma proposição simples. Se por acaso nós já tivermos um sentido negativo na proposição simples, é a ideia da regra do par e do ímpar. Sérgio não é arquiteto. Como é que você nega a negação da negação? Se você pusesse isso aqui, nós teríamos menos P. Vai negar a negativa de P, você vai ter como resultado P. Portanto, veja, Sérgio não é arquiteto, Sérgio é arquiteto. Se você negar que ele não é, é porque ele é. Algumas outras situações que você pode ter a negativa, e aqui de uma maneira geral, não só para a proposição simples, mas também para a composta. Não há. Não é verdade que há. E é falso que há. Por exemplo, não é verdade que Sérgio é arquiteto. Não é verdade. Não é verdade que Sérgio é arquiteto. É falso que Sérgio é arquiteto. Não há. Sérgio não é arquiteto. Vamos ver aqui alguns exemplos. Matemática não é fácil. Então você está colocando, matemática não é fácil. Você já pôs a partícula não. Não é verdade que, então você vai negar tudo que vier depois. Esse é um problema. O concursando ele acha que só nega o que está próximo. Não, nega tudo. É falso que, portanto, isso tudo aqui, ó, que vier daqui para frente, é falso. Matemática é fácil. Neguei esta proposição aqui, ó, negação de matemática é fácil, matemática não é fácil, não é verdade que matemática é fácil, é falso que matemática é fácil. Como que nós vamos negar a proposição composta? Existem algumas regras. E essas regras, elas não são assim tão difíceis de serem seguidas. Eu acredito até que elas sejam uma parte muito razoável. Só existe uma dificuldade maior para bicondicional. Para condicional, e aí você vai ter que se familiarizar com isso. Nós vamos ver algumas regras. Veja, toda vez que você quer negar uma conjunção, nós vamos representar assim. Você tem uma conjunção P e Q. Você quer negar? Você vai ter que colocar o sinalzinho na frente da conjunção, o tiozinho, né, o sinal de tio, e aí nós vamos negar. Como é que você nega uma conjunção? Regras, né? São as regras ou leis de Morgan. Você vai negar a primeira e negar a segunda. A primeira coisa, você nega tudo. E depois você faz o quê? Você nega o conectivo. Você troca o conectivo, melhor dizendo, e por ou. Portanto, é o seguinte, se nós temos esta representação P e Q, não há. Se nós temos essa representação P e Q, e eu quero negar
eu vou fazer o seguinte, eu nego o P, nego o Q, e aí você nega também o sinalzinho. Faz o seguinte com ele, ó, tá com a boca para baixo? Vira essa boca para cima. Simples. Portanto, olha o resultado disso. Quando você nega os dois e inverte o sinal do conectivo, você passa de uma para uma disjunção. Você veio de uma conjunção e passa para uma disjunção. Resumindo, está aqui, ó, nega tudo, troca o E por OU. Exemplo, negar a proposição. Ganhei uma camisa e uma gravata. Vou considerar a primeira proposição assim. A primeira, P, ganhei uma camisa e ganhei uma gravata. Eu só estou respondendo isso porque fazendo isso porque ganhei uma camisa e uma gravata, quer dizer, eu também ganhei a gravata. Então, eu ganhei duas coisas aqui. Eu ganhei a camisa e ganhei a gravata. Foi o que eu fiz aqui, reescrevi de uma maneira. O que eu vou fazer? Eu vou negar o P. Portanto, se eu ganhei uma camisa, eu vou negar isso aqui. Logo, eu não ganhei a camisa. E também não ganhei a gravata. Só que tem um detalhe. Falta fazer essa troca. Tirar o E e pôr o OU. Logo fica assim, ó. Não ganhei uma camisa ou não ganhei uma gravata. As duas proposições aqui têm o sinal positivo, o sentido positivo, porque era ganhei, então a ideia de positivo. Se fosse não ganhei uma camisa e ganhei uma gravata, você nega independente do que estiver aparecendo aí. Usa a regra. Segundo exemplo, negar a proposição. Não consegui marcar um gol e meu time perdeu. Veja, a primeira proposição que eu tenho é não consegui marcar um gol. Ela já tem o sinal negativo ali, né? Só que da primeira proposição. A segunda tá assim, meu time perdeu. Então o que eu tenho? Eu tenho representando assim, com o tio P, né? Negação de P. E aqui tenho E, meu time perdeu, eu vou ter aqui, ó, o Q. Como é que eu vou negar isso aqui? Eu vou negar assim, ó. Não consegui marcar o gol. Se eu vou negar que eu não consegui, significa, portanto, que eu consegui. Ou seja, a negação disto aqui, negar isso aqui, é transformar em P e não Q. Só que tem um detalhe. Aqui vai o OU. Então, consegui marcar um gol ou meu time não perdeu. Tá certo? Não posso nem falar que empatou, vou falar que não perdeu. Existem situações em que eles trocam nos concursos assim. Não é alto, então ele pode colocar baixo. Não é honesto, você pode colocar desonesto. Fique atento a essas possibilidades de sinônimos, não é? Que eles podem empregar. A primeira proposição tem sentido negativo aqui, vai passar a ter um sentido positivo. Consegui. A segunda, que tinha sentido positivo, vai para um sentido negativo. Você está negando aquele sentido. Só uma observação que eu fiz aqui para vocês. Então, passando para a linguagem lógica, nós já vimos como seria isso. Negando, nós vamos ter menos P ou menos Q. Quando você vai negar uma conjunção, você nega obtendo uma disjunção. A tabela verdade você faz desse jeito e depois você pode fazer a tabela verdade. Veja, a tabela verdade da conjunção. Se você fizer pela negação, você vai ter a tabela verdade da disjunção. Na verdade, quando você nega uma conjunção, você passa a ter uma disjunção. Vejam que isso aqui é muito importante, ó. Uma conjunção negada, ela vai ter a mesma tabela verdade que a respectiva disjunção. Verdadeiro, falso, falso, passa tudo para verdadeiro. Então vejam aqui, resumindo, que seriam
tabelas com sentidos lógicos opostos. Vamos negar uma disjunção. Olha, quando você nega uma disjunção, nós vamos negar o ou. Quando a gente nega o ou, é basicamente a mesma coisa. Você nega as duas proposições simples, só que antes nós tínhamos no caso anterior essa mudança, agora nós temos essa mudança. Se quando é e, você nega com ou, quando é ou, você nega com e. Tanto que eu fiz questão de ressaltar que a tabela verdade, né, das duas situações anteriores lá, eram opostas. O que você faz? Nega tudo. Nega tudo e vira a boca. É isso. Quer negar conjunção e disjunção? Nega tudo e vira a boca. Vira a boca, ou para baixo ou para cima. Tá para cima? Nega para baixo. Tá para baixo? Nega para cima. Portanto, uma negação de disjunção é por uma conjunção, e de uma conjunção é por uma negação, é uma disjunção. Disjunção vira conjunção, conjunção por uma disjunção. Isso te ajuda numa questão de um concurso, quando ele pede a negação e você já observa que é uma disjunção, você procura ali uma possibilidade de alternativas das alternativas que tenham conjunção. Tá? Essa é uma possibilidade de você já agilizar alternativas. Não deu muito tempo para fazer a questão, não é do tipo CESP, você pode, já que não deu tempo para fazer, chuta, mas já chuta sim, um chute consciente. Se não der tempo, né? Chute nunca é o recomendado. Então nós vamos vir aqui, ó. Negar a proposição, ganhei uma camisa ou uma gravata. Vejam que nós temos uma disjunção. Como que você vai negar? Se você diz que ganhou, você vai negar falando que não ganhou. Uma camisa ou uma gravata. Então você vai negar os dois. Só que agora tem um detalhe, você vai negar com conectivo e. Então fica assim, ganhei uma camisa e uma gravata. Se você vai negar ganhei uma camisa ou uma gravata, você nega não ganhei uma camisa e não ganhei uma gravata. Se você quiser passar isso para a linguagem lógica, simbólica, daria isso aqui. Então vejam, nega esse, não ganhei, nega esse, não ganhei a gravata também, e agora você passa a ter no lugar do e, do ou, você passa a ter o e. Esta provavelmente é a negação mais pedida e mais abusada pelas bancas, né? O porquê disso? Porque quando nós vimos negação, nós vimos uma possibilidade única para basicamente os dois tipos, disjunção, conjunção, conjunção, disjunção. E a condicional, você não pode fazer isso. Na condicional, você tem um cuidado. Por quê? Nós vamos negar uma condicional. E nós vamos ver que isso tem que ser muito bem trabalhado. Veja, para a gente negar uma proposição condicional, olha como que nós vamos fazer. Você vai manter a primeira. Então é a primeira vez que se mantém alguém, né? Na ordem. E no sinal. E você vai negar a segunda. No outro caso, nos outros dois casos, nós mantivemos a ordem de P e Q. Aqui também. Só que nós negamos os dois. E aqui, não. A gente só nega a segunda. Então, lembra da tabela verdade? Do verdadeiro e falso? Quer dizer que aqui nós vamos negar aquela tabela verdade, mantendo a primeira e negando a segunda. Como é que ficaria isso? Ainda temos que fazer a troca do conectivo. Vou dar uma dica para você. Né? Isso não é uma dica minha, isso é uma observação. Quando você estiver numa prova e lá tem negação de condicional, o que você já pode buscar é alternativas em que você tenha o conectivo e. Por que isso? Porque você tem que fazer essa troca pelo conectivo e. E ao fazer essa troca, se você trocar por um conectivo errado, aquela alternativa que não tem o conectivo e, provavelmente está errado. Você tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, inclusive pela condicional, porque eu disse que tem mais alguma coisa por aí. Então vejam,
negar a proposição se chover, então ficarei em casa, chover é P. Ficar em casa é Q. Você vai manter a primeira, então você fala, ó, chove ou choveu, só que você ficou em casa? Resposta, não. Você não ficou em casa. Olha aqui, ó, choveu e não fiquei em casa. Cuidado que tem um erro meio grave aqui. Nós já vimos a recíproca, né? Nós já vimos a contraditória e nós vimos a contrapositiva. Não basta colocar o sinal. O cara acha que ele vai pegar o P e Q para colocar o sinal negativo. Isso não dá negação, isso dá contraditória. Tá ok? Não confunda isso, que é muito importante. Analisando a tabela verdade, fica assim, ó. Se chover, ficarei em casa. Chover é P, ficar em casa é Q. Portanto, nós já montamos essa tabela anteriormente. Agora, eu vou para o segundo passo. Eu vou negar isso aqui. Eu vou negar a condicional. Nós já montamos a tabela da condicional que está aqui. E eu posso negar usando simplesmente a mudança do sinal. Eu vou negar. Ou eu posso fazer diferente. Em vez de usar o que, eu posso usar o menos que, a negação de que, para montar a minha tabela verdade. Aí a tabela verdade ficaria assim. E depois sim eu vou fazer a relação, a negação. Então, o que significa? Se eu faço a negação e passo o menos que, ou a negação de que, vamos colocar assim, eu vou ter uma tabela verdade oposta. Olha aí. Ou simplesmente eu já poderia direto pegar essa tabela e inverter aqui, associando a cada linha. É uma maneira mais rápida, mais direta de você fazer. Vamos à questão de concursos públicos. Ele fala a negação da afirmação condicional. Ela é muito visada. Se estiver chovendo, eu levo o guarda-chuva. Como nós vamos resolver isso? Estar chovendo, vou chamar aqui de P. Então aqui é P. Levo o guarda-chuva. É a proposição Q. Como é que a gente nega uma condicional? Mantém a primeira e nega a segunda. Então a negação é mantém a primeira e nega a segunda. Portanto, está chovendo ou choveu, está chovendo e não levo o guarda-chuva. Agora nós vamos procurar, ó. Se estiver chovendo, cara, você já viu que começou com condicional. A condicional não nega a condicional, a não ser no caso da contrapositiva. Que nós vamos ver se a gente encontra esta resposta aqui. Está chovendo, não levo guarda-chuva. Ó, não está chovendo. Errado. Não está chovendo. Errado. Outra condicional. Não sei se ela poderia ser a resposta, mas vamos procurar aqui. Está chovendo. Beleza? E eu não levo guarda-chuva. Beleza. Então, habituem-se o seguinte. Se tivesse alguma coisa aqui com conectivo ou, você já vai lá e descarta. Já elimina essa alternativa. Eu chamei a atenção, falei assim, olha, pode ser. Por quê? A condicional é a mais pedida nos concursos justamente por isso. Porque você não tem só uma maneira de fazer a negação. Nós vamos ver depois que a gente pode ter uma mudança nisso aqui. E vamos ver conforme os exemplos. Negação da disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva, ela é representada desta maneira. Aqui está uma bicondicional. Portanto, para você negar a cantoneira ou o tio, para você negar um ou, você usa uma bicondicional. Se você lembrar aqui, olha, nós temos
as duas inversões na tabela verdade, as duas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou as duas é verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, você vai inverter isso aqui, nós vamos ter o equivalente à tabela verdade. Se você quiser verificar isso, basta você fazer a tabela verdade disto, basta fazer a tabela verdade da bicondicional e você vai ver que elas são opostas. Eu mencionei que é um caso raro, mas aparece, quando aparece o cara erra legal. Então veja, José é rico, sei somente, Paulo é bonito. Nós vamos fazer essa negação aqui, P e Q, você monta a sua exclusiva, disjunção exclusiva, chega a esta tabela verdade. Veja, quando os dois são iguais, falso. Quando os dois são diferentes, falso. Que é o oposto da bicondicional. Porque a bicondicional que faz quando os dois são iguais, verdadeiro. Quando os dois são iguais, verdadeiro. Então é a negação desta proposição, dessas proposições, no caso, expressas na forma de disjunção exclusiva. Resumindo, se você nega P e Q, você está negando o E através de um OU. Se você nega o OU, chumbo trocado, ó, por E. Veja que nós temos aqui o que eu chamo de chumbo trocado. Nega o E por OU, nega o OU por E e nega todo mundo em cima. Pronto. A condicional, você nega desta forma aqui, ó. Faz a primeira e não faz a segunda. Acontece a primeira e não acontece a segunda. E aqui a negação de uma disjunção exclusiva ou de uma bicondicional, uma nega a outra. Negação da bicondicional, conforme mencionado, você tem que tomar um cuidado aqui, né? Se você lembrar, no início desse tópico, eu disse o seguinte, que a bicondicional pode ser representada por duas condicionais. E isso aqui é um negócio muito interessante. Por quê? Você tem aqui uma condicional e outra condicional. Então você tem que negar quem está aqui dentro, ou seja, mantém a primeira e nega a segunda. Negar esse conectivo também, passa para OU, e negar aqui. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, aparentemente seria complicado, mas é assim. Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. E aí você troca o E por OU. Tá certo? Aparentemente complicado, mas não é tão complicado não. Encerramos assim esse nosso tópico e espero vocês até uma próxima. Abraço.